Por 53 anos, nós acreditamos em uma mentira confortável. A Lua, aquele objeto brilhante no céu, era apenas uma rocha morta, um mundo sem segredos, um vizinho silencioso que já tinha revelado tudo o que tinha para oferecer. Mas em abril de 2026, 4 pessoas provaram que estávamos completamente errados. E o que elas encontraram pode mudar tudo o que sabemos sobre nosso próprio lugar no universo. Antes de entender o que aconteceu naqueles 40 minutos mais inquietantes da exploração espacial moderna, você precisa entender quem eram essas pessoas. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen. A primeira mulher, o primeiro homem negro, o primeiro não-americano, todos indo além da órbita baixa da Terra. Eles não estavam apenas indo para a Lua, eles estavam indo para um território que nenhum ser humano havia visto com os próprios olhos. O lançamento aconteceu no Kennedy Space Center, 18 horas e 35 minutos. Um final de tarde aparentemente comum, até que o céu começou a tremer. O foguete? O Space Launch System, um monstro de quase 100 metros de altura, mais poderoso que o lendário Saturn V. Quando ele acendeu, não parecia tecnologia, parecia força bruta. Em menos de 5 minutos, eles não pertenciam mais à Terra. E ali, naquele momento, algo ficou claro. Não existia botão de voltar. Eles estavam presos em uma trajetória chamada retorno livre, um estilingue cósmico. Se tudo desse errado, a própria gravidade da Lua os jogaria de volta. Mas pense nisso por um segundo. O plano mais seguro é aquele que assume falha total. Isso já diz tudo sobre o nível de perigo. E então, eles chegaram. 7.500 quilômetros da superfície lunar. E foi ali que tudo começou a mudar. Porque eles estavam prestes a entrar no lugar mais isolado que um ser humano pode existir. O lado oculto da Lua. Durante 40 minutos, a própria massa lunar bloqueou qualquer comunicação com a Terra. Sem Houston, sem ajuda, sem segunda chance. Só eles, e algo que ninguém estava preparado para ver. Pouco antes do sinal desaparecer, Victor Glover tentou descrever o que estava vendo. Ele travou, gaguejou e disse algo que até hoje ecoa. Os seres humanos provavelmente não evoluíram para ver isso. E então, silêncio. Agora imagina isso. Você está em uma cápsula do tamanho de uma van, a 380 mil quilômetros de casa, olhando para uma paisagem que parece ter sido destruída repetidamente por bilhões de anos. E de repente, você está completamente sozinho no universo. Mas o verdadeiro problema não era o silêncio, era o que eles estavam vendo. Porque o lado oculto da Lua não é como o lado que vemos da Terra. Não é suave, não é familiar, é um pesadelo geológico. Enquanto o lado visível tem grandes planícies de lava, os chamados mares lunares, cobrindo cerca de 31% da superfície, o lado oculto, menos de 1%. Lá, não existem planícies, só crateras, uma sobre a outra, como se a Lua tivesse sido usada como escudo por bilhões de anos. E pior, a crosta ali é muito mais espessa, cerca de 50 quilômetros a mais, como se aquele lado tivesse sido violentamente alterado. E é aqui que as coisas ficam realmente inquietantes. No Polo Sul da Lua, existe uma estrutura gigantesca, a maior cratera de impacto de todo o Sistema Solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. Para você ter noção, ela é tão grande que poderia engolir boa parte dos Estados Unidos. Mas o mais assustador não está na superfície, está enterrado. Em 2019, cientistas detectaram algo ali, uma anomalia de massa, um objeto gigantesco, denso, com peso estimado em mais de 2 quintilhões de quilos. É como se alguém tivesse enterrado uma montanha de metal no interior da Lua. Mas a pergunta é: o que é isso?
Um pedaço de um asteroide? Ou algo que nunca deveria estar ali? E aqueles 4 astronautas foram os primeiros humanos a ver essa região de perto, sem câmeras, sem filtros, sem proteção psicológica, só os olhos humanos diante do desconhecido. Mas não parou por aí. Eles também observaram algo ainda mais estranho. Um fenômeno chamado Rainer Gamma. Um padrão brilhante, como um redemoinho pintado na superfície. Mas não é uma cratera. Não tem relevo. Não tem explicação simples. Apenas existe. Alinhado com uma anomalia magnética. Como um fantasma de um campo magnético que já existiu. E quanto mais eles observavam, mais estranho ficava. Na linha que separa o dia e a noite lunar, o terminador, as sombras eram tão profundas que pareciam buracos negros. Como se você pudesse cair direto para o interior da Lua. Mas o momento mais surreal ainda estava por vir. Durante a missão, eles presenciaram um eclipse solar total da órbita da Lua. Por 54 minutos, escuridão absoluta. Mas não era só isso. Durante essa escuridão, eles viram flashes, explosões de luz na superfície lunar, impactos de meteoros ou algo mais. Eventos luminosos transientes, fenômenos que cientistas ainda não conseguem explicar completamente. E naquele momento, eles não tinham proteção, sem atmosfera, sem escudo natural, apenas uma cápsula e o espaço profundo. E como se não bastasse, eles estavam expostos ao maior inimigo invisível da exploração espacial, radiação. Durante o máximo solar, uma única tempestade poderia ser fatal em horas. A nave tinha proteção, mas não o suficiente contra raios cósmicos galácticos, partículas vindas de supernovas, quase na velocidade da luz. A verdade é brutal. Nós conseguimos construir foguetes, mas nosso corpo ainda não foi feito para o espaço profundo. E talvez nunca tenha sido. E foi exatamente nesse momento, quando tudo parecia já ter atingido o limite do compreensível, que uma sensação ainda mais perturbadora começou a tomar conta da tripulação. Não era algo que aparecia nos sensores. Não era um alerta no painel. Era algo psicológico. Um peso invisível. Como se o próprio ambiente estivesse errado. Como se aquele lugar não tivesse sido feito para ser observado por olhos humanos. Victor Glover descreveu depois, já em solo, que havia uma estranha dificuldade em manter a noção de escala. Montanhas pareciam próximas, até você perceber que estavam a centenas de quilômetros de distância. Crateras pareciam rasas, até você entender que poderiam engolir cidades inteiras. Era como se o cérebro humano simplesmente não conseguisse processar aquele cenário sem distorcer a realidade. E talvez isso seja o mais assustador de tudo. Não é apenas um ambiente hostil fisicamente, é um ambiente que desafia a própria percepção humana. Um lugar onde seus sentidos podem te trair. Onde o que você vê não é necessariamente o que você entende. Durante aqueles 40 minutos, sem comunicação com a Terra, cada decisão dependia exclusivamente deles. Não havia atraso de sinal. Não havia instruções externas. Era autonomia total. E isso pode parecer libertador, até você perceber que qualquer erro seria o último. Reed Wiseman manteve a calma. Mas relatos indicam que houve momentos de silêncio absoluto dentro da cápsula, não por falta de comunicação, mas porque ninguém sabia exatamente o que dizer. Eles estavam testemunhando algo que nenhum treinamento poderia preparar. E então surgiu outra questão inquietante. Se a Lua ainda apresenta atividade térmica, se existem anomalias de massa, se há fenômenos luminosos ainda não completamente explicados, será que ela é realmente um mundo morto? Ou será que estamos apenas interpretando errado os sinais? Porque a história da ciência está cheia de momentos assim. Lugares considerados inativos, até que alguém olha mais de perto e descobre que, na verdade, eles estavam apenas dormindo. E isso muda tudo. Porque se a Lua ainda guarda energia interna,
ainda mantém estruturas desconhecidas, ainda reage de formas que não compreendemos totalmente, então ela não é apenas um relicário do passado. Ela pode ser um sistema ainda em evolução. E se isso for verdade, então a pergunta deixa de ser o que aconteceu com a Lua e passa a ser o que ainda está acontecendo lá? Quando a comunicação finalmente foi restabelecida, Houston esperava dados, números, descrições técnicas. Mas o que recebeu foi hesitação, pausas, frases incompletas. Porque como você traduz algo que nem mesmo você consegue compreender totalmente? Talvez seja por isso que essa missão não entrou para a história apenas como mais um avanço tecnológico. Ela entrou como um ponto de ruptura. Um momento em que a humanidade percebeu que ainda está muito longe de entender até mesmo o seu vizinho mais próximo. E então, depois de 40 minutos, o silêncio acabou. O sinal voltou. Houston voltou a ouvi-los. Mas algo estava diferente. Eles não estavam comemorando. Eles estavam em silêncio, processando. Porque eles tinham acabado de ver algo que muda completamente a forma como enxergamos a nossa própria existência. Eles chamaram de Earthset, o pôr da Terra. Diferente do famoso Earthrise da missão Apollo 8, onde a Terra nasce no horizonte lunar, aqui eles viram a Terra desaparecer, sumindo, atrás de uma rocha morta. E naquele instante, algo ficou claro. Tudo o que somos, tudo o que conhecemos, está naquele pequeno ponto azul. E você só entende isso de verdade quando vê ele desaparecer. Eles voltaram. Caíram no Oceano Pacífico. Sobreviveram. Mas não voltaram iguais. Porque a maior descoberta não foi científica. Foi existencial. A Lua não é apenas um objeto no céu. Ela é um arquivo. Um registro violento da história do Sistema Solar. E nós só lemos a capa. O lado oculto ainda guarda respostas. E talvez, perguntas que ainda não estamos prontos para fazer. E agora eu te pergunto, você teria coragem de ficar 40 minutos completamente sozinho atrás da Lua? Sem contato, sem ajuda, sabendo que qualquer coisa pode acontecer e ninguém na Terra saberia? Se você chegou até aqui, é porque essa curiosidade também vive dentro de você. Então aproveita esse momento. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque as próximas missões podem revelar coisas ainda mais absurdas. E me conta aqui nos comentários, o que você acha que realmente está escondido naquela anomalia no Polo Sul da Lua? Porque uma coisa é certa, isso é só o começo. E o universo ainda está longe de contar todos os seus segredos.